Muito bem, estamos começando mais um podcast, o nosso Moda que Fala. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Elias Santos, tenho o prazer de começar esse papo aqui com você, lembrando que o nosso podcast ele é voltado para um público em geral, para você que trabalha com moda, para você que está entrando nesse mercado de trabalho, para você que é estudante e para você que gosta de moda. E quem é que não gosta de moda, né? Lembrando que o nosso podcast tem um patrocínio exclusivo da V Condote. E eu faço o programa, né, o nosso podcast, acompanhado por ela, que me ajuda a entrevistar as convidadas, que escolhe as convidadas e convidados, que é a minha querida Daniele Fagundes, que eu chamo de Dani. Tudo bem, Dani? Tudo bom, Elias? Joia, querida. Obrigada, viu? Ótimo. Quem é que a gente tem para hoje aqui? Quem nós Nossa, gente, trouxemos? hoje a gente tem uma pessoa muito especial, que é a Samantha, a quem eu estava querendo há muito tempo trazer aqui hoje. E muito obrigada, Samantha, por você estar presente. Gente, a Samantha fez Relações Internacionais na BMEC e pós em Gestão Empresarial. Foi vendedora em marcas de luxo. Depois migrou para o atacado, atuando em marcas nacionais de destaque. Atualmente é professora da Fashion Business na Escola Denise Aguiar, onde descobriu sua paixão, que é compartilhar conhecimento e incentivar alunos a concretizar seus sonhos. Em 2024, fundou a AIGA, né? Um outlet premium online, onde mantém viva a veia comercial, mas como um laboratório. É isso mesmo, Samara? Muito obrigada por você estar aqui presente com a gente. Imagina, eu que agradeço. Gente, é uma honra mesmo, principalmente porque é um projeto de compartilhar, né? Assim, isso é muito nobre, eu acho, que a gente querer compartilhar um pouco do nosso dia a dia para ajudar quem está nessa mesma batalha nossa, né? Tá É começando. professora mesmo, né? Vocação, né, Dani? Paixão, né? É loucura. Compartilhar. Samantha isso Malheiros, é isso? Samantha E Malheiros. é esse mesmo o intuito do podcast, é trazer para aqueles que estão de fora com um outro olhar para a moda. Eu acho que a moda é muito mais do que só roupas bonitas e tudo. A gente está passando ali um desejo, uma vontade, a realização de um sonho. E até para aquelas pessoas também que querem entender esse mundo, esse mercado. E assim, por isso que o convite foi tão assim, estimulante. Isso, exatamente, que a agenda dela não é fácil, Não né? é Muita fácil, coisa. gente. Ai, gente, Como a agenda de todo mundo, É né? isso mesmo. Ô, Samantha, vamos começar você contando um pouco da sua história, assim. Você é formada em Relações Internacionais? Eu sou formada, assim, o meu pai trabalha com banco, meu pai sempre muito militar para estudo, mas dentro de casa eu sempre escutava essa área de gestão dele, sabe? E eu, assim, a gente tem um pai, um ídolo, né, assim, porque nós somos de uma cidade do interior, sou lá de Tamarandiba, Vale de longe, Jequitinhonha? bem longe daqui e tal. Olha, E meu pai é um cara muito batalhador, de família muito humilde, então ele foi trabalhando e eu fui vendo, acompanhava ele literalmente. A gente morava em várias cidades, então foi acompanhando meu pai na gestão. E meu pai é um cara muito bom de serviço, extremamente competente, ganhou vários prêmios no Banco do Brasil, mas muito sociável, sabe? Muito, assim, do povo amar meu pai. Ele me levava lá pro banco, o povo amava, sabe? E eu acho que a gente absorvendo sem perceber, né? Sem contabilizar isso. E aí, passado um tempo, minha avó é costureira, lá em Petrópolis. Minha avó trabalhou para a Werner, que é uma das maiores indústrias têxteis que tem, né? Até, na minha opinião, hoje a maior e a melhor para crepe e tal. E foi costureira de várias marcas também, com private label. Na verdade, fazia facção, né? Que a gente chama na moda. o que é facção? Eu preciso Então, saber. uma pessoa costureira, um grupo de pessoas reunidas, a gente chama de facção, e algo mais organizado, que é muito recente, é uma private label, que é uma equipe que desenvolve roupas para você, colocando a sua marca e tal. Então, uma parte mais da cadeia produtiva. Isso, né? legal. Então, minha avó tinha as amigas dela costureira. Minha mãe também já fazia alguma coisa de costura, porque gente do interior, assim, vai pegando esses hábitos. Quando eu comecei a despertar o olhar para a moda, eu vim estudar no IBMEC, a minha faculdade era muito de gestão. O IBMEC é uma faculdade realmente focada em business. E eu fui gostando daquele conteúdo de business, mas as relações internacionais eram uma parte mais diplomática, estudo de guerras e leis. Eu falava, Jesus, que... Não é minha. Mas deixa eu aproveitar que eu já estou aqui e com esse olhar de gestão, eu vou puxando matérias. Então, fui puxando matérias de gestão. E eu precisava de trabalhar, porque eu não sou filha de, né, de herdeiros, na minha faculdade só tinha herdeiros e tal. E eu falava, precisava trabalhar. E eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com moda. Foi aí que eu resolvi ser vendedora. Porque e ainda
acredito muito nisso, que é a parte onde você realmente vive a moda. Porque moda, para mim, roupa, acessório, é um instrumento de comunicação. Então, as pessoas não compram só porque é bonito. Na minha opinião, elas compram porque quando elas adquirem um produto, elas sentem alguma coisa com isso. Elas se sentem pertencente a um mundo, A um né? grupo. Eu adoro dar esse exemplo, meus alunos, que assim, você identifica várias pessoas na rua que torcem por um mesmo time de futebol através do quê? Do uniforme. Então, isso é moda, né? Então, a gente tem essa percepção de comunidade muito através das roupas que a gente usa. E eu sempre gostei disso. Então, eu falei, cara, você pode trabalhar com roupa. Diferente de muita gente que acha que, às vezes, já vai direto para uma fábrica, já cria direto uma marca. Na minha opinião, quanto mais experiências você tiver mais próximo do comercial, mais real é seu negócio. Porque a gente trabalha com dor. Afinal de contas, a gente vende roupa para as pessoas se sentirem, né, pertencentes. Eu vou só pontuar uma coisa aqui. Eu também comecei dessa forma, porque eu fiz administração e aí eu fui trabalhar com minha mãe e dei certo com a minha mãe. Por quê? Porque eu ia para as feiras e falava com ela, mãe, faz esse modelo aqui que esse vende. E vendia. Por quê? Porque eu via que o cliente falava. Sim. Ouvia. E aí eu conseguia, através do que ele falava, traduzir para o desenho. E ela fazia e dava resultado. Então é isso. É isso. E foi lá atrás, está sendo agora e vai ser sempre isso. Né? Praticar a escuta, né, que a gente fala, assim, do cliente. Que é o mais importante. Exato. Então eu nunca tive essa ilusão de que a moda era glamour. Nunca tive. Minha avó Costureira ralando. Costureira ralando, meus com as tios estudar, amigas meu ali. pai estudar e tal. Aham. Assim, eu fui pegando isso. E aí, foi até engraçado, porque quando eu entrei para essa multimarcas de luxo, eu falo, gente, eu era apenas uma camponesa, vi lá do interior, vendendo roupas que custavam, eu me lembro, gente, eu falando de 15 anos atrás, mais, né? Enfim, quase 20 anos. Eu me lembro de vender roupa que as calças, na época, custavam 5 mil. Uau. 5 mil era um salário assim, Nossa. cara, E para que eu pudesse me posicionar de uma maneira que quem estivesse comprando comigo não duvidasse, eu comecei a estudar. Aí que eu acho que o estudo é realmente transformador, porque não é que eu estudei a teoria, eu estudei os lugares que as pessoas, meus clientes visitavam, conheciam. Aí alguém falava assim, que eu tomei um drink não sei onde, um cliente falava. Isso. Aí eu repetia a mesma coisa com a outra cliente, entendeu? Isso. Para que ao Boa. vender uma peça cara, elas olhassem e falassem, gente, o que é essa menina? Então eu fui estudar tecido, eu fui estudar um pouco de construção de roupa, mas de um jeito assim, muito na curiosidade. Perguntava, tocava, lia as coisas, eu sempre fui muito curiosa. Para eu me sentir ali adaptada e eu ter coragem de ser vendedora. E eu falo até hoje, assim, tudo que eu tenho, tudo que eu construí do bem material a estar tendo essa oportunidade aqui hoje, foi porque eu sempre fui vendedora. Eu sempre estive na área comercial. E aí foi ótimo, porque eu fui trabalhando. Aí, beleza. A vida inteira eu fui trabalhando. Então, eu trabalhei no atacado, trabalhei no varejo, trabalhei com as marcas e sempre no comercial. E o comercial, para mim, ele é o coração da empresa. Porque o papel, eu sempre falo com meus alunos, um papel aceita tudo. Você faz desenhos maravilhosos, que às vezes lá na modelagem não aprova, que a peça piloto você vai ter tanto. Então, para mim, quando você estuda a questão comercial da sua empresa, seu negócio flui. E flui assim, ó. E eu vou falar uma coisa que é até polêmica, assim. Para mim, as empresas que estão dando certo no mercado da moda são aquelas, tipo a Dani, que a dona também está no comercial. A dona, eu digo a dona, Sim. o sujeito, tá? A dona, o dono, enfim. Tem cara, é uma pessoa, né? Porque quem só tá lá na fábrica não tá vendo o que tá acontecendo, sabe? E só quem tá no comercial também, às vezes, não tem esse vínculo criativo que faz a sua empresa se renovar, né? Você escutar o cliente, eu acho que é a coisa mais importante que tem. E é difícil, né? E outra coisa, escutar e conseguir traduzir. Porque às vezes ele te fala de uma maneira que você fala, ela gosta de um vestido com manga. Mas como que é esse vestido com manga? Você não pode imaginar ele só uma manguinha. Você tem que traduzir que aquilo tem que ter uma modernidade, que tem que ter trazer algo mais para a pessoa, né? Isso é que eu acho que faz o diferencial da moda. Porque, assim, vou dar um exemplo para pessoas novas que vão assistir esse podcast hoje. Elas estão lá na faculdade, ou elas estão sonhando, juntam um dinheirinho, com uma amiga, uma sócia, falam assim, não, nós vamos montar uma marca.
Já vendeu alguma coisa na vida? Sabe, assim, você já... Eu falo que, engraçado, eu morava em Divinópolis e a minha mãe vendia... era Avon, sabe? Sim. Com as revistinhas da Avon. Uhum. Eu vendia o trem da Avon também. Você ia Entendeu? junto, Ia lá né? pra escola, Junto. vendia as coisas e tal. Uhum. Parece que é uma coisa pequena, mas você aprende a lidar, a convencer, receber quem tá te devendo. Lidar com dinheiro, E né? lidar Que é com a um negócio logística do, difícil. você tá comprando aqui hoje, mas aí eu faço o pedido, chega daqui 15 dias, aí eu te entrego, mas depois você me paga, sabe? Cara, parece uma coisa pequena, mas toda experiência comercial te transforma, porque te faz também ter o papel de consumidor e de empreendedor ao mesmo tempo, sabe? Daí, quem é vendedor é qualquer coisa na vida. Porque É. o dia inteiro Isso. está A vendendo. gente está se vendendo Você o dia tá, inteiro, de né? alguma maneira, você está se vendendo. Ô, Samantha, como é que a professora aparece, né? Que você falou muito da vendedora. Cara, a professora parece como o maior laboratório mesmo assim que existe, porque olha como que a vida é louca, né? Assim, eu ganhei um sorteio para estudar na escola da Denise. É mesmo? A Denise dava aula de design, de moda e tal, eu ganhei um sorteio. Mas assim, não é que eu ganhei o sorteio, como foi na sorte. Eu pedi todos os meus amigos e todas as pessoas que conheciam para comentar lá e falava, gente, eu era o dia inteiro, igual que as máquinas. Sim. Falava, eu preciso estudar, eu quero estudar. E era caro na época, sabe, assim, para mim. E eu não tinha coragem de pedir meu pai, porque assim, meu pai queria que eu fosse para concurso público. Sabe? E eu muito custosa, muito independente, falava, não, vou dar conta, nem que seja ganhando em sorteio. E ganhei o sorteio. E fui estudar lá na escola da Denise, quando eu tava já, acho que no final da faculdade, tinha acabado de sair, enfim, fui estudar. Era uma vez por semana, 2 vezes por semana eu ia. Aí começa a loucura da veia empreendedora, porque eu chegava lá, eu olhava aquela empresa, eu falava, gente, isso aqui tem um potencial gigantesco. Era lá no centro, hoje eu não conseguia assistir a aula direito, que o povo gritava, vendo ouro, sabe aquela confusão? E a Denise, única, singular naquilo que ela fazia, a força dela dentro de sala era uma coisa que me chocava. A presença da empreendedora, do dono ali, da dona, né? E sozinha. Sabe, assim, e aí a minha mente de estudo, que aí eu agradeço o IBMEC muito por isso, a minha mente de estudo ficava assim, sozinha ela não vai dar conta, isso aqui tem um tempo. Porque quando você é prestador de serviço, se você não dá um jeito de fazer o seu negócio se ampliar por outras vezes, você cansa de ele ser morre. gripado, você morre. E eu ficava, Denise, você tem 3 meninos, bota os meninos pra trabalhar com você. Falava. Ficou de menino. Não, velho. Não, e você pensa, a Denise, os filhos da Denise tinham minha idade. Faço 35 esse ano, eu tinha 20, cutucando a Denise, bota esses meninos pra trabalhar aqui, então pelo menos um pra Ninguém receber. ia lá visitar Era só a nada. Denise Era tinha uma o tempo sala. inteiro. Porque eu me recordo de pequenininha, eu ia para a empresa toda hora. Aliás, eu saía da aula e ia para a empresa. Mas você pensa, uma coisa é você ter produto para vender, e os outros vão vendendo para você. Outra coisa é você ter prestador de serviço. Então, assim, é difícil, né, você Alguém pegar ali. Visualizar isso, só ver que é alguma coisa. E eu falava que, por ter estudado em IBMEC, eu convivia com pessoas que tinham acesso, gostariam de ter marcas de roupa, mas não iriam estudar no espaço onde era a escola. Aí começa esse estudo do atributo de consumo. Eu quero, mas é longe. Eu quero, mas está difícil. Aí, várias outras vertentes, né, que fazem a gente não escolher, não decidir por certos produtos. E aí eu olhava, gente, eu vou passar até mal. Eu olhava o lugar, eu olhava o horário, eu olhava a Denise sozinha, eu comecei a estimular a Denise. Denise, vamos lá para Savassi. Lá é um outro centro que as pessoas com certeza vão chegar até aqui, porque eu ofereci o curso da Denise e falava, nossa, gente, tô fazendo um curso maravilhoso. O povo falava, ai, Sá, que legal. Onde que é? Lá no centro, o povo, será? Sempre tinha uma desculpa. Aí eu identifiquei um ponto que não fazia a empresa progredir. Eu acho que esse é meu papel hoje em dia. Perfeito. Ouvindo, Isso. só escutando. Não fiz nada, não fiz uma planilha. Não, cara, você escutar os outros falando e você perceber por que seu negócio não está É desenvolvendo, o que é o que você papel da falava. vendedora. É isso. Escuta, Para prática conseguir escuta. traduzir aquilo que você ouviu Isso. para uma situação verdadeira, descobrir o caminho. Eu acho que esse que é o papel. Porque quando o cliente vem até você, que ele fala, não, tô com esse problema, e você consegue, através da roupa, conseguir resolver o problema dele. E no seu caso de vendedor, quem vem vende tudo. Não passa fome, não passa fome. É isso. E aí, qual foi o ponto? O Você ponto tá falando? foi, a gente foi para Savassi. Tinha que mudar de lugar, Eu né? falei, nós temos que mudar e tal. E Denise é uma mãe, sabe, assim. E aí a Denise, então tá, Samantha, eu acredito no você. Imaginei uma menina boba, mas percebeu que ela tinha um talento que também estava travado.
E aí, resumo de tudo, ela foi pra Savassi e ela começou. Ô, menina, você tem que dar uma aula aqui. Aí foi o contrário, Eu, né? Te provocou, provocou, né? sabe, eu já trabalhava e tal. Ela, mas vem contar um tiquinho, como se fosse assim, vem contar um Isso, uma tiquinho convidada das para pessoas, falar tal. para E os o negócio alunos. foi. E aí tem 13 anos que eu dou aula lá na escola. E eu já Sucesso, hein? dei aula, assim. Eu tava contando, né, antes de entrar aqui no podcast, que quando eu comecei a dar aula, era uma responsabilidade tão grande que eu dava aula para quem tinha de empresa o que eu tinha de idade. Então, assim, eu comecei a dar aula com 21 anos, talvez, 22, o povo já tinha isso de empresa, isso de atacado, isso de varejo. E aí eu falei, vambora. E aí uma coisa que eu sempre foquei, que foi até, né, a honra para fazer esse podcast hoje eu vou falar daquilo que acontece, né? Tipo assim, do que acontece no dia a dia, porque a gente fala, né, que na prática quem muda é a teoria, né? Então, vou contando. E como eu fui passando por várias áreas, eu sempre gostei de trabalhar, eu gosto de trabalhar, tem isso também. Tá aqui hoje para mim falando sobre isso é maravilhoso, mas eu fui estudando. Aí pratiquei escuta, o que meu aluno quer. As dores do mercado mudaram demais. Vão mudando a cada ano, né? Mudaram demais. Nós temos agora um consumidor que ele é sabido daquilo que ele quer, como disse meu avô. Ele não chega, nós temos dois momentos. Tem um consumidor que ele é muito carente, ele chega, né, pra gente falar assim, não, o que você achou aí? Você achou que eu levo? Vira pra dentro, você acha que eu levo? E tem aquele que ele vai até no seu limite, ele te cutuca, ele fala, e esse tecido? Né? E assim, essa modelagem, Sim. porque ele tem as respostas, mas obviamente ele precisa de uma validação. Mas, Perfeito. entendeu? Ele tem informação, E aí né? eu estudo, cara, aí eu estudo, a gente tem que estudar. Mesmo tendo empresa, mesmo sendo professora, mesmo já trabalhando com isso, a gente tem que estudar. Estudar o comportamento de consumo, né? Assim, o que as pessoas querem, o que está acontecendo no mercado, e é isso. Então, basicamente, eu sou professora e o meu curso, ele é um curso mais atualizado, porque agora, antes era Instagram, agora é site, aí vai para marketplace, volta agora para loja física. TikTok. Aí, senão o senhor já nem dorme, né? Escutando isso. Nem dorme. Agora você contou uma coisa aí que eu achei interessante. O mercado vai mudando. Você deu aula para gente que tinha sua idade, né? Na época tinha de empresa sua idade. E eu quero que você pontue o seguinte: quanto que você acha importante você estar com pessoas jovens ao lado de marcas tão antigas assim? Porque eu acho que esse olhar as marcas têm que ter hoje, né? Como é que você percebe isso? Esse é um desafio muito grande, porque a gente tem até um ditado que eu acho que às vezes ele tá mal colocado, que é time que tá ganhando, já não Não se mexe, não mexe. tem. Isso. Mas Não. nem sempre. Tudo ao meu redor, meu ecossistema todo muda e eu não. Entendeu? Então, a gente tem que começar, aí nesse momento, eu acho que a gente tem que começar a abrir, por exemplo, planilhas. A gente tem que ver o que eu vendia, o que eu não vendo mais. Eu tenho que ver quantos clientes eu perdi. Aí a gente faz um trabalho mais de gestão. Por quê? Às vezes, só mostrando números, dados, gráficos e evolução ou não da empresa, é que os donos lá de trás, que são donos há 20 anos, eles percebem que eles precisam de mudar. Então, fala, olha, a gente não, por exemplo, que é do atacado, né? Nós usamos a expressão, nós não abrimos clientes novos. O que isso significa? Nós não tivemos lojistas recentes, são novos comprando a nossa marca. São sempre os mesmos lojistas. Eles evoluíram na compra, então, já que você só vende para o mesmo grupo, eles ou caíram a compra. Eles sentem falta de alguma coisa. Sabe por quê? Porque, assim, às vezes, o processo de uma empresa ser esquecida e fechando, ela não aconteceu da noite para o dia. Não aconteceu, exatamente. Aí, o que eu acho que um Dá olhar... sinais, né? Mas a gente não o percebe. tempo todo. O que eu acho que um olhar jovem mesmo, eu já fui essa jovem, sabe? Assim, essas 20 e pouco. Ainda é jovem. Mas eu Jovem com até gente jovem 35 também, anos. entendeu? Até 35 Então, anos. né? No auge da Eu tô tudo pra juventude. Deus. Isso é a vontade de tudo. Eu começo a perceber que assim, eles têm uma facilidade para planilha. Cara, que trabalha com moda tem que mexer com planilha. Não existe, é só linha e costura e máquina. Não, você aprende a fazer um curso de Excel. Né? Ele começa a te mostrar canais de comunicação, ferramentas que você pode estar inserido sem perder o seu DNA. Porque às vezes o dono da marca antiga, ele fala, mas
eu não quero ficar fazendo dancinha. Aí você vem com fala, TikTok não é fazer dancinha, é se fazer ser visto de um jeito prático. E é isso. Mais rápido, Então, né? ter Isso. uma pessoa jovem, estagiários, equipes jovens de marketing e comunicação, que eles estão conectados com o que está acontecendo, faz a sua empresa estar viva. Porque o jovem, ele é inquieto. O jovem pode ter 15, 20, 30, 50, mas ele é inquieto, ele está pesquisando. E eu acho que é importante também, uma coisa que é polêmica, eu acho que é importante deixar as pessoas trabalharem. Porque eu chego em fábricas, dei algumas consultorias na época da pandemia e tal, eu chego em fábricas que o dono ou a dona pega tudo para si. Eu já fui assim. A Há dificuldade. uma tendência para isso, né? Hoje eu não quero ser assim, hoje eu só quero ver e pontuar, saber o que está certo, o que está errado, que caminho está aí. Não, de dar tarefa, de Mas é difícil fazer isso, né? difícil, Porque a gente tem responsabilidade sobre o Porque a gente negócio, acha né? que sabe o que a gente fez, Faz há 20 anos. fez você chegar até ali, ó, e esse é o caminho certo, isso não é real, Maria. Não é. Isso. Né? E essa questão da turma jovem é isso que você pontuou mesmo, eles abrem o olhar para a gente para outras coisas. É isso. Então, assim, o número não mente. Não é. A nossa percepção de consumo, os nossos gostos, o ciclo da moda, tem dia que isso é bonito, isso é barango no outro, sabe? Tem dia que você gosta, você não gosta. Não mente, o número tá ali. Então, uma dica que eu dou para quem quer trabalhar com moda e tá em fase de estudo, tem tempo de estudar, se interessa, quer progredir, assim, no conteúdo, é fazer um Excel, é estudar um pouco sobre gestão, sabe? É ver uma literatura ali no sentido da gestão mesmo, de como o mercado funciona. Porque pode ser roupa, amanhã coisa de casa, depois da manhã supermercado, o mercado é o mesmo. A forma de consumir é a mesma, entendeu? Então eu acho que o jovem traz. Eu gosto de gente jovem trabalhando comigo, porque eu acho que eles trazem esse frescor. Assim como ter talvez uma pessoa já com muita experiência no mercado, é bom para dar aquele. Que agora tem isso, né? Abrir espaço para as pessoas mais velhas, né? Estagiários sênior, né? Perfeito. Eu achei perfeito. legal, Dani, na sua apresentação que você falando da Samantha, você disse que a empresa dela é um laboratório, né? Que ela define a empresa como laboratório. Eu queria falar, que laboratório? Por que você fala isso? Já acontece assim, eu trabalhei muito para muitas marcas. Então, eu trabalhei para marcas e eu falo que Deus foi muito bom para mim, porque eu sempre estive em um lugar onde onde é tudo muito moderno. Então, a última marca que eu trabalhei é uma marca muito moderna. As vendas eram, em sua grande maioria, vendas digitais, online, né, e tal. E eu fui gerente do comercial e eu não tinha ninguém, não, assim, ainda não tenho alguém igual a mim, às vezes, numas marcas, para eu poder ligar e falar assim, aqui, aconteceu um negócio com o cliente, me ajuda, não tinha. Eu ainda não tenho, né? Quando eu trabalhava nessa marca recente. Por quê? Porque é tudo muito novo. Então, você tem gerente de loja de rua, você tem gerente de loja física, né, e tal. Mas uma gerente que ajuda ali no varejo, online, cliente de site, cliente de WhatsApp, é uma loucura. Então, eu aprendi muito nesses 6 meses. Às vezes você fala assim, eu vou lá para ensinar. Não, você vai para aprender. Né? Porque começa o dia inteiro. E aí eu montei eu e minha sócia, Laís, nós montamos um outlet online. Ele é 100% online hoje. As vendas, elas acontecem por WhatsApp, só e somente. O que é uma coisa... Eu não tenho loja física. Mas você também não tem não tenho online? site. Não tem. Então, olha como é um laboratório. Entendi. E eu falo tudo aquilo que eu falo em sala, eu trago para o meu negócio, inclusive percebendo o que daquilo eu ensino é difícil. Sim. Então eu me tornei uma legal. professora. Você experimenta. Uma professora e uma aluna. Isso. Porque, por exemplo, eu não tenho site, não tenho intenção de ter site agora. Minha roupa é uma roupa que o turnover dela é muito grande. Então entra e sai mercadoria o dia todo. Eu não tenho tempo de bipar uma roupa, ela entrar no meu sistema, puxar a integração. O negócio vai acontecendo ali o tempo todo. Agora, me conta uma coisa, já que você tocou nesse assunto, você montou uma marca, montou um outlet, tudo. O que uma marca hoje precisa para se destacar no mercado tão competitivo? Essa pergunta é boa demais. E a minha resposta é uma resposta assim, que eu sempre escuto essa pergunta. Para mim, hoje, o que faz diferença, essa resposta é engraçada, porque assim, o que faz diferença para mim em uma marca de roupa, uma multimarcas, qualquer coisa, eu não vou falar dos outros setores, senão é o meu, tá? Vou falar da moda. É o branding pessoal.
Então, até no meu curso, eu dou essa aula 1, 2, 3, 5, 6, 7 vezes até o meu aluno entender que não é sobre a roupa que você vende, é quem está ali falando do negócio e tudo mais. Então, às vezes o aluno quer estudar moda, estudar tecido e ver fornecedor e tal, e eu faço uma pergunta: você conhece muita gente? Porque para mim, hoje, o ponto mais valioso do teu negócio são seus relacionamentos. Porque é isso que difere você da concorrência. Porque para mim, assim, hoje esse copo é bonito, mas ele é feio. Você pode reparar, quanto mais a gente gosta da pessoa, quanto mais a gente admira uma pessoa, mais a gente passa até o pano. Essa roupa não veste tão bem, não, mas eu adoro a Dani, sabe? Ela é assim, o povo fala assim, e assim, gente, acontece comigo, acontece com você, sabe? Então é assim, cara, a loja dela é maravilhosa, mas ela é tão educada, ela é tão prestativa, ela é tão querida. Ou então, assim, a sua roupa não tem a base de tecidos mais prêmio do mercado. Você não trabalha com crepe de acetato, você não tem uma seda. Sua roupa é até meio do poliéster mesmo. Pode nem contar que dá choque e tal, mas você tem bom gosto. E você é autoridade pra mim. Então, na minha opinião, antes das pessoas pensarem em ter alguma coisa na moda hoje, elas têm que pensar qual que é a relação que a sua comunidade faz em relação a você e a moda. Eu te considero uma pessoa da moda? Eu tenho em você alguma referência, seja estética, de conhecimento? Quando eu penso em roupa, eu lembro de você? Sabe, assim? Porque como você chega do nada montando uma loja de roupa hoje? Sim. Sabe? Não é questão de grana, investimento. Deixa eu te falar. Ou seja, tudo é comunicação e a forma como você isso. Aí eu falo isso com as pessoas e assim, elas precisam estar abertas a isso. Porque aí vai estudar lá no Marangoni, não sei aonde. Sim. Bem, no Brasil não assim, consegue. se você é do interior e você não faz notinha, o povo não compra na sua loja. Eu falo isso muito lá na fábrica. Quem paga seu salário? Não sou eu que pago o salário de nenhum funcionário. Quem paga o salário é o cliente. Isso. E o cliente, ele tem que estar em comunhão com toda a empresa. Tudo tem que ter acesso a ele. Então, ele tem que se sentir ali pertencente àquele mundo. E vem esse ponto, assim, a gente tem que se questionar muito se... Eu falo uma frase para meus alunos que é: será que eu sou vitrine daquilo que eu vendo? Porque eu tenho que ser vitrine, né? E na moda, a moda é cruel nesse ponto. Então, assim, eu falo que eu trabalho com roupa, que eu gosto de moda, que a moda é importante, que é isso e aquilo. Aí eu venho com blusa branca e uma calça jeans. Aí eu falo com meu aluno: pode mais usar blusa branca e calça jeans, desde que você tenha uma franquia de roupas básicas. Depende, tem que ter coerência. Entendeu? Samantha, e a vida pessoal? Interessa as pessoas, não é? Demais. É ótimo isso. Aí eu, em sala, assim, eu falo com meu aluno que quer borreira, ele cai pra trás. Quando eu falo assim: gente, como você quer trabalhar com moda? Moda é pro outro, né? Quando a gente trabalha muito tempo com moda, eu falo que moda é pro outro, que se a pessoa te elogia, dependendo do jeito da sua personalidade, você fala assim: não, que eu levo pra você, eu te dou o quê? Você troca de roupa com a pessoa, ela vai embora com as suas coisas. Porque a gente vai entendendo que roupa é pro outro e é desejo de consumo ali na hora, né? A gente não precisa de mais uma calça preta, mais um macacão verde. Eu compro por uma ansiedade, consumo, por uma sensação de pertencimento e tal. E aí eu falo com o aluno que é o seguinte: vamos começar a gerar entre as pessoas que a gente conhece essa autoridade. Você veio do direito, mas você tem vontade de trabalhar com moda, você é jornalista, mas você tem vontade de ter uma marca de acessórios. Então, na minha opinião, eu vou conduzindo a minha imagem para que ela seja relacionada a esse tipo de produto e serviço que eu quero alcançar. As redes sociais pessoais, elas são uma forma muito maravilhosa da gente expandir a nossa comunicação. Porque hoje é muito difícil a gente se ver, né, na rua. Quantos amigos a gente encontra, Gê, na rua? Quantas pessoas que a gente não vê, mas vê pelo Instagram? Então, por exemplo, não é sobre o Instagram, é um mindset, assim, né? Abra as suas redes sociais pessoais, comece ali a compartilhar conteúdos de gente como a gente. Então, você vai passear com seu cachorro, você vai tomar um drink, mas você também lê sobre moda, você também... Uma coisa casual, não fica aquele robô. Porque a moda está passando, o comércio, né, o varejo principalmente, por um processo de humanização. Então, as marcas estão buscando serem humanizadas, e isso é uma figura de uma pessoa ou um grupo de pessoas que vão na frente, que estão ali em comunicação, que é o caso da Dani, né? Você tá na frente da Condote. Então, assim, é uma pessoa, eu sei que ela é alta, eu sei que ela tem o cabelo assim assado, eu acho que ela tem um corpo parecido com o meu, eu acho que essa roupa se deu nela, dá em mim. A gente vai criando essa relação de empatia que é extremamente favorável. Deixa eu aproveitar então, assim, né? Colocar a Dani aqui no jogo mesmo. Vamos falar de Instagram, rede social.
Então a Condote tem uma rede social, o Instagram da Condote. Que é empresa, Isso, CNPJ. e a Dani tem o dela particular. É isso. Mas em alguns momentos tem que ter uma coerência ali nisso também. Não é coisa tão afastada assim, não é? Tem. Eu tenho uma linha de pensamento assim, que às vezes eu sou mais chata com isso. Eu acho que a empresa, hoje, o Instagram do CNPJ, eu acho que ele tem que ser bem focado em vender. Porque nós temos uma pandemia que o povo ensinava receita de bolo. É isso. Ocupar. Cara, se eu quero entrar na sua marca, eu quero entrar para comprar. Entendeu? Não fica porque treinam, porque eu penso que o consumidor não tem muito tempo. Quanto tempo a gente gasta olhando o Instagram? Você desce o dedo, não me interessou, a próxima página, a gente não tem tempo. Então eu sempre penso no tempo, na linha do tempo mesmo para a pessoa comprar. Quando a Dani tem um Instagram pessoal e ele é aberto, ela tem que pensar que o brand ele é constância e coerência. Então você tem que ter coerência, ser aquilo que você vende, e a constância é estar ali sempre comunicando alguma coisa. Pode ser seu lado empresária, o seu lado mãe, Pode. e trazer para dentro. Igual você tá fazendo, assim, nossa, com um primor maravilhoso, que é, eu vou trazer um assunto, porque eu sou gestora. Eu não sou só a Dani que vai pra praia, ou a Dani que... Sim. Eu sou gestora, então eu trago um pouco do meu conhecimento. No meu Instagram pessoal, eu trago assuntos de tempo em tempo sobre a aula que eu dei. Então, toda terça eu dou aula, aí quando dá tempo, então, que eu dou aula até o último limite de horário, eu faço um vídeo e falo, gente, em sala hoje eu dei isso, isso e aquilo. Amigos que têm restaurantes, que são dentistas, que têm escritório de advocacia, falam comigo. Sabe que legal? Você acredita que isso acontece comigo também? Cara, é isso. E o mineiro, então, adora isso, né? É isso. Não fica achando que moda é roupa, não. Entendeu? Tudo, hoje tá tudo ligado, interligado no momento, a todo momento, né? Eu entro vou fazer um estágio, vou contratar alguém para trabalhar comigo. A primeira coisa que eu faço, eu não olho currículo. Eu nem sei o que é currículo mais, gente. Fala com vocês que eu nem sei. A primeira coisa que eu faço é entrar no Instagram. Todo mundo Eu faz tenho isso. uma barreira. Aí eu chego Fala no que Instagram não, de mas uma faz. pessoa- Eu chego no Instagram de uma pessoa que fala que Isso. ama a moda, o Instagram dela é fechado. Uhum. Eu acho que isso já te gera não é já uma antipática, é muito forte essa palavra. Mas um distanciamento, né? Aí você tem o Instagram aberto, que pode ali gerar um conteúdo ou outro. Então a gente usa errado as redes sociais. A rede social, ela tá escrita, ela é para socializar. Você fecha ela, você fecha pro mundo. Então eu viro pra você e falo, nossa, eu tenho uma amiga, a Dani, é tão interessante o conteúdo dela, de vez em quando ela posta umas coisas legais, eu vou te marcar. Quero ver. Aí marca. Você Aí vai não pra vejo. fechar. Então você entendeu que se você não tá, eu vou falar, você muito severa agora, se você não tá aberto para se relacionar em uma rede onde você conduz a comunicação, você vai estar aberto para ter uma marca de roupa, uma loja de roupa, que o cliente vai entrar lá dentro da sua loja e falar assim, nota cara essa roupa, E entendeu? você não, né? Não, peraí, por preço, vamos pensar no desconto. É muito Interessante mais isso, esse hein? raciocínio, sabe? Mas a percepção de valor que nós consumidores temos, quem tem que gerar ela somos nós, donos de empresa. Então, no seu Instagram pessoal, você tem que mostrar fábrica. Eu falo com as donas de marcas grandes aqui de Belo Horizonte, às vezes a gente tá batendo um papo, eu falo aqui, eu não vejo você mostrando a fábrica. Ai, tá, pelo amor de Deus, mas minha fábrica Tá toda é feia. feia. Eu falei, bem, é a melhor coisa do mundo, porque isso humaniza, sabe assim? Então, eu vou para esse lado. Para mim, uma marca hoje, uma loja hoje, ela faz sucesso não é pelo produto em si, porque a concorrência é grande, você não vende esse produto sozinho, tem no site da loja, tem na marca e tal. É pela sua força pessoal. Eu acho que esse é o ponto principal do mercado hoje. Eu noto muito isso, porque às vezes eu chego lá na loja, o cliente vem com a minha fala na boca dele. Eu presto tanta atenção no que eu falo. Nossa, E eu fico assim, gente. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Você tem que ser coerente. É por isso que eu tô entendendo. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Você tem que, inclusive, tomar cuidado com o que você fala para não. Eu acho o seguinte, quando você se propõe a estar presente e propõe a se mostrar para as pessoas, você tem que ter um cuidado também para poder acessar ela de uma forma que ela vá se sentir bem. Então, assim, eu tomo muito cuidado em falar das dores das pessoas, porque às vezes eu não sou o estereotipo da pessoa, né? Sim. Mas eu sei da dor daquela pessoa e eu sei como ajudá-la. Perfeito. Então, esse cuidado eu tenho que ter também, né? É demais. Me conta aqui. Quais são os maiores erros que os novos empreendedores cometem na moda? Esse de desconsiderar sua força dentro da comunidade de pessoas que você tem. Porque o que acontece? Você fala... Por que é um desafio muito grande? Porque Belo Horizonte tem uma característica comercial muito interessante mesmo. Eu conto isso porque eu tenho alunos em vários lugares, família do Brasil todo. E aí eu conto minha família assim, fala, gente, sabe que BH tem umas lojas que funcionam dentro de prédio, em salas?
de prédio, igual dentista, essas coisas e tal. O povo, meus amigos de longe, falam assim, mas como assim? Eu falei, tem. A gente tem multimarcas que elas são em corredor, a sala 505, a sala e tal. Aí o aluno, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo do aluno, porque o aluno, ele é uma representação de nós, tá? Porque ele chega com essas mesmas dores, que às vezes quem tá estudando podcast, né, tá vendo? Ele chega e fala assim, Sá, achei um lugar com preço ótimo, lá no bairro tal, pra montar minha loja. O que você acha? Pra mim não faz diferença. Sabe? Você tem gente, porque ninguém sobe o elevador, bate a porta e fala assim, nossa, uma sala de roupa. Que de roupa, eu vou entrar. Então, repara que tudo para trás, na minha opinião, sobre a ótica daquilo que eu acredito muito que é relacionamento, o maior desafio hoje é a pessoa entender que os relacionamentos dela é que vão gerar fruto para essa loja, para essa marca. E aí, quando você exclui as pessoas que você convive, você está criando roupa para um público que você talvez não tenha acesso. Não conheça, não conheça, né? que você fica na ilusão de que, vou dar um exemplo assim, bem rasgado, que eu tenho que falar, às vezes, de jeito muito prático. Perfeito. O povo fala assim comigo, às vezes, tá, eu quero vender um vestido caro, quero vender pra pessoas ricas, que gostam de vestido caro, isso e aquilo. Eu falo, não, ok, tá tudo certo. Nós temos ali um produto que precisa de ser adaptado a um público, que tem uma demanda específica e a gente precisa criar para esse público. Você conhece? Você convive? Quais são as dores? Aí quando você tá conversando com essa pessoa, o que ela te pontua? Não, minhas amigas não compram isso. Então como é que você vai chegar até essas pessoas? Ou você se relaciona, e tudo bem, tá, gente? Isso aí, cada um é do seu jeito. Você se relaciona, vai entrando ali no meio e tudo mais, e eu acho até que é legal, você vai criando um negócio orgânico. Ou você entra para um ponto que as pessoas não pensam. Você não é desse meio. Sabe o que você vai ter que fazer? Você tem que ter muito dinheiro, seja esse meio ou outro, tá? Para você ser colocada ali naquela comunidade de pessoas que não é a sua. E aí você precisa contratar, gastar uma grana com influenciadora, gastar uma grana chamando relações públicas, que o povo vai chamando lista, meio. Sim. Cara, será que isso rende? O próprio Instagram, gastar uma grana ali para fomentar seu Instagram de forma artificial. Fica exaustivo, eu vejo, eu sou falando isso que eu acompanho, tem gente assim. É que fica exaustivo, que a pessoa tá o tempo todo tentando e entrando. Gastando dinheiro. E gastando dinheiro. Então é melhor você hoje fazer amizades e criar relacionamentos, gastar dinheiro com isso, do que você começar a pensar que blogueiro, influenciador, vai falar tudo do seu negócio, ela fala do seu, do meu, do outro. Quem tá pagando? Eu tô falando. Então, o maior desafio hoje para mim, vamos supor que sou professora e ajudo outras empresas, é falar assim, que vão fazer você ser visto, sabe? Ser querido e para de querer não vender para a família, de não vender para os amigos, porque parente não compra, porque o povo da minha cidade, não sei o quê, o aluno sempre ficou isso. São essas pessoas que eu tenho acesso hoje. Então, talvez isso se torne um laboratório para te preparar para o futuro. Hoje, as pessoas próximas a você não compram com você, por quê? Porque não é o produto que você vende, porque não tem dinheiro, porque não tem acesso, ou será que é porque você não apresentou? Foi lá, chamou, fez uma malinha, deixou com as pessoas, entendeu? O aluno, eu digo, mais uma vez, eu digo aluno, todos nós externos. A gente quer alcançar, eu quero vender para todo o Brasil e exterior. Às vezes o povo chega e fala, mas eu quero vender para o Brasil. Mas você vende para o povo do seu prédio? Você vende para o povo lá da sua empresa? Porque é o jeito mais fácil da gente ajustar os nossos produtos. Cara, a internet, ela é cruel. Somos cruéis enquanto consumidores. A gente não gosta de um trade, fica 2, 3 dias sem resposta, você vai lá no Reclame Aqui e fala, péssima essa empresa, não me respondeu. Aí a pessoa, às vezes, site, né? As pessoas têm uma ilusão muito grande com site. Eu trabalho em empresa que bate 1 milhão de vendas por mês de roupa. A venda do site, realmente, ela acontece, ela é um fenômeno. Ninguém, em lugar nenhum, fala sobre estorno. A prática do estorno é que o consumidor tem direito, em 7 dias, de devolver a peça. Quando ele devolve, ele não fala com você por que ele devolveu. Se você não tiver uma mente empreendedora, eu acho que o jovem entra nas empresas para isso, falando assim que antes do clicar no botão devolver, faz piscando um pouquinho lá no site, falando, porque compartilha com a gente por que não devolveu. Isso. Quando você tem essa informação, você consegue criar um caminho para ajustar algum erro. Então é assim, muita gente devolve a calça. A gente vai descobrir que as pessoas devolvem a calça porque elas falam, não me vestiu bem, achei que me apertou, ficou frouxa dando um exemplo real, tá? Ficou frouxa na cintura e certinha no quadril. Cara, um número gigante de pessoas devolvendo a mesma calça jeans, que tem um ticket médio bom, então o volume de venda é alto.
mas o retorno é difícil. Você precisa de uma pessoa para fazer essa análise. O que a gente descobre quando você tem alguém analítico ali na moda? Que, na verdade, na minha descrição do produto no site, não falava que aquela calça era 100% algodão. E uma calça 100% algodão, ela não tem stretch, ela não tem elastano, por isso que você acaba não cabe. Se o cliente lê isso, não lê isso, então foi grande, 100% algodão. É o óbvio, né? Só que o óbvio, ele precisa ser dito. E nas empresas, quem está há muitos anos trabalhando com moda, fala assim, gente, não é possível que a pessoa não sabe isso. O povo chegou agora. Isso Tem gente que não sabe a diferença de tecido plano para malha. Entendeu? Ele tem obrigação de saber, consumidor não. Quem tem obrigação de ensinar somos nós. Quando você conversa, aí por que eu tô falando tudo isso? Porque quando você troca, você começa a praticar a escuta, você senta numa mesa de barzinho, eu faço com meus alunos. Começa a ver como é que suas amigas compram, ou dia dos namorados, como que os maridos ou as esposas compram, aí que loja que vem na cabeça, e aí você vai moldando o seu tipo de negócio para atender pessoas. Entendeu? Essa ilusão de, vou vender para o exterior, vende aqui, bem, Tamarandiba primeiro, que é onde você consegue entregar, sabe assim? Perfeito. Pé no chão, né? Agora me conta aqui pra gente ir finalizando, Samanta. Que conselho você daria a alguém que quer começar um negócio de moda hoje? Você já falou um pouco sobre a questão, sobre a especialização e tudo, mas você tem algo mais para pontuar para a gente poder finalizar aqui? Tem. Eu acho que a gente precisa, assim, a minha opinião baseada no meu background, que eu já vivi, né? Eu acho que buscar antes, talvez, de ter o seu negócio, trabalhar em uma empresa dos outros, sabe? Assim, então, vamos supor, quer ter uma loja de roupa? Cara, você é vendedora. Ai, mas nossa, como assim eu estudo IBMEC, você é vendedora? Desse jeito, porque minha trajetória foi essa, né? Se você quer trabalhar com uma marca de roupa, por exemplo, antes de você ter a ilusão, vou ter uma marca. Faz umas roupas, vai numa costureira, começa você a usar os seus desenhos, que aí você vai no aniversário, a pessoa fala, que roupa linda, você fala, fui eu que fiz. Gerando, além de você gerar essa autoridade, essa conexão da sua imagem com o que você quer, você vai ver como a costureira te entrega na prática, quanto de tecido você gasta. Problemas, então, né? a minha opinião... da modelagem. É isso. Nossa, isso aqui eu não entendi nada disso aqui, eu vou ter que estudar isso. Antes de você querer ter uma empresa para começar do zero, porque você acha que a sua paixão vai te motivar a ser um grande empresário, se você tiver oportunidade, trabalhe para os outros. Quem é do atacado e do varejo, eu vou dar uma dica mais profunda. Para mim, hoje, diferente do que era antes, quando a gente começou, as pessoas tinham marcas e elas falavam, quero montar uma marca de vestido para revender para lojistas, né? Isso a gente chama de atacado. Hoje, ninguém está preparado para trabalhar no atacado se não fizer varejo. Então, o varejo ele é a força. Por quê? Volto lá atrás. Porque você vai escutando seu cliente. Então, o lojista, ele vende para um cliente de Tamarandiba que se ele não gostou da minha roupa, eu não sei nem por que ele não gostou. Se eu vendo direto para ele, ou se eu também tenho esse B2C, né, esse business to customers, eu consigo chegar e falar assim, tá devolvendo por conta do botão, por conta do stretch e tal. Então, a minha opinião é assim, todas as vezes que a gente quiser realmente ter um negócio, a gente estudar, que é o fato, isso é o clichê, mas dá um jeito, pede uma amiga um estágio, sabe? Fica na loja da sua amiga. Tem vergonha não, tem vergonha não. né? Pelo contrário, tenha vergonha de lá na frente não ter nenhuma história para contar do desafio que foi montar o seu negócio. Ai, meu desafio foi achar uma loja, foi achar um ponto comercial. Não, seu desafio é saber que tipo de produto que você vai vender e se as pessoas ao seu redor vão comprar esse produto, se elas estão, sabe, assim, se elas estão interessadas nisso. Acho que é por aí. Então, trabalhar. Agora, só mais uma pergunta aqui para a gente finalizar. E quem que você se inspiraria para modelar para o mundo da moda? Qual que é a pessoa que você fala assim, não, essa pessoa, eu seguiria os passos dela porque vai dar certo. Você teria alguém para poder nos indicar? Agora eu pensei em uma. Eu sou muito cética, muito racional, na verdade, com as análises que eu faço sobre ela, mas ela mudou o comércio varejista do nosso país hoje, que é a Nativosa, né? E aí olha que interessante, ela vendeu a empresa dela recente, né, assim, pro Grupo Soma, recente foi uma operação recente, aí eu amo, porque vai de 100 milhões a 500 milhões de dólares, mas assim, ela vendeu, e a gente que é de fábrica, a gente sabe, ela não vendeu pela roupa, ela não faz uma roupa extraordinariamente diferente daquilo que está sendo comercializado há anos. Ela não vendeu porque ela tinha um centro de distribuição ou uma fábrica absolutamente tecnológica. Ela não tem, tanto que é muito facção, né? Muito private label. Ela vendeu pela força do nome dela.
Então, essa é a maior lição que a gente tem. E ela alimenta essa imagem dela o tempo todo. Ela abre o Instagram e ela faz caixinha de pergunta e ela veste a roupa. Ela fica uma semana lá te ensinando como usar a mesma calça. Ela é a maior cliente do negócio dela. Entendeu? Então, assim, é sobre a roupa? Não é. Tanto que quando você vende uma empresa como a dela, você precisa de ficar na gestão e na operação sendo a imagem por muitos anos, porque se você sai e monta outra, isso tem contrato, né, no direito e tal, Perfeito. as pessoas não seguem a nativosa, seguiriam a outra que ela tá comprando. Então, quando a gente tem força, autoridade, força comercial, a gente até vem um pegando fogo. Você sai dali, você monta uma outra coisa e tal. Então, assim, eu gosto da nativosa porque ela sabe usar a imagem dela como o ativo mais importante do negócio dela. Não é a roupa. Um dia faz, outro dia não faz, se você usa, tem hora que você olha, você não ama, mas aí você lembra dela, sabe? Assim, é uma coisa, é a força do nome dela. Eu acho que ela hoje, fala que ela é uma inspiração de pessoa, porque eu não a conheço, mas ela inspira os outros e ela dá aulas sobre essas. Ela tem né, assim, é uma forma de comunicar, igual a gente tem aqui, de educar, de ensinar. E se você for parar para pensar, todos os pontos que ela trabalha, intrinsecamente são com os relacionamentos, não com o produto em si. Então, acho que é bem legal isso. Eu tenho uma pergunta. Mas eu tenho que fazer essa pergunta, porque eu sou leigo. Vocês não vão me desculpar. Qual que é a diferença de tecido plano para malha? Não, a gente fala de tecido, né? Da Barata deve falar muito melhor que eu, porque assim, eu sei o de vender. Existem, dentro da base de construção de uma roupa, tipos de tecido. Para nós do comércio, diferente da técnica da Dani, é como que esse tecido performa no corpo do cliente. Então, por exemplo, um cliente que tem vergonha de quadril, você não pode sugerir assim, uma viscose, uma malha, né, Dani? Porque Sim. aquilo vai enaltecer, marcar o que o cliente não quer. Agora, a base dos tecidos está na construção da trama mesmo, né, Dani? O caimento da roupa, a estrutura que a roupa vai ter, o que ela precisa, qual o tipo de tecido que é necessário para aquela roupa acontecer da forma que você pensou, na estrutura, né? E você que trabalha com festa, a pessoa tem uma expectativa de estar bem na festa, né? Alfaiataria, um tecido plano, né? Assim, Tô entendendo. peças que fazem roupas, que constrói, matéria-prima que constrói uma roupa mais certinha, mais engomada, é o tecido plano, né, Dani? Assim, Você vai estruturar na roupa, E aí, dependendo da roupa fluida também, qual tecido que vai dar aquele caimento, se ele vai dar um godê bonito, tudo isso influencia. O tecido é o maior influenciador para que aquilo que você sonhou, pensou, dê certo na roupa, né? E a malha, ela chega mais no corpo. Apesar que você pode trabalhar a malha de uma forma mais fluida, mas vai marcar mais o corpo. O tecido plano, não. O tecido plano, você vai estruturá-lo e aí ele vai dar um outro tipo de caimento. Muito legal, hein? Coisa de fábrica. É. Que aí você chegou agora. Isso. Porque você, se tiver uma marca de roupa, é igual uma outra pessoa, que a diferença às vezes é porque ela ama moda, mas ama e sabe o mesmo tanto que ele sabe, porque senão é todo mundo igual, nós temos que estudar. Isso. O produto por si só hoje em dia não vende. Vende é um mundo que está naquele entorno. Acho que é isso, é estudar e trabalhar, começar. Porque se a gente não começa também, a gente não tem nem onde consertar, né? Que a gente Pô, Samanta, a gente tá chegando ao final, né, Dani? E, assim, a gente sabe que aqui é uma provocação para que as pessoas continuem estudando, correndo atrás da informação, né? E para que a moda continue falando. Instagram, como é que a gente... suas redes sociais, como é que a gente te encontra? O Instagram da escola é a Escola de Moda Denise Guiar. E lá, nós professores, a gente está sempre gerando conteúdo e alimentando. E o próprio Instagram da escola vai nas matérias, né, fazendo os posts, que às vezes um quer estudar tecido, outro quer estudar fashion business, que é meu curso, outro quer estudar design e tal. Então, lá tem o da escola, que a gente está sempre compartilhando. O meu pessoal, eu compartilho o dia a dia, que é aquilo que eu falo aqui, desde o meu cachorro até como que a Aiga funciona, que é Samanta Malheiros. Sim, Samanta com TH, Samanta né? com TH. Isso. E eu tenho da Aiga, que é esse laboratório que eu falo que eu também estou em constante. Tem dia que você vai olhar e fala, gente, mas como é que tá fazendo isso? A gente tá testando, sabe? Fala que é um teste. Que é Shop Aiga, que é o @Shop Aiga, que também lá tem as peças de roupa e o link pro WhatsApp. Nossa, a gente tá em todos os canais. Samanta, desculpa rapidamente. Aiga, o que quer dizer? Aiga, não, Aiga foi uma escolha que a minha sócia já tinha, ela tinha empatia por esse nome, tem um significado para ela, e quando ela foi montar, eu entrei um tempo depois, e aí eu falei assim, bom, esse significado é ótimo para você, ele fala sobre família e tal, então nós somos igual uma família mesmo, nós duas, na nossa amizade, a gente continua. Aiga com Y, né? Aiga com Y, AI com GA.
Legal. Muito bom, obrigado. Samanta, muito obrigada. Você não sabe se eu aprendi demais. Estou aqui admirada. Estou aqui Legal querendo isso. continuar a conversa. Ai, que E muito obrigada mesmo pela sua presença, porque eu sei que sua agenda é complicada, mas assim, estou me sentindo mesmo privilegiada sua presença aqui, né? Muito legal, bacana, um assunto totalmente diferente, né, do nosso primeiro. Esse é o segundo Mas eu podcast. acho que sim, para quem está querendo começar, para quem já está no mercado, eu acho que é uma desconstrução das crenças que existem hoje, porque o mercado mudou demais. E hoje, para quem está querendo começar, gente, olha que melhores dicas que essa não existem. Muito bom. Eu acho que é isso, assim, não há segredo, assim, a gente pratica, escuta, entende, a gente se distancia de ser empreendedor e pensa como cliente. Se eu fosse cliente, eu gostaria de ouvir o que eu gostaria de ser tratado, com qual informação me falta. Eu acho que a gente não pode se distanciar disso mesmo, desse papel. Eu sou empreendedor hoje, mas em 99% da minha vida eu sou consumidor. Então, enquanto consumidor, o que eu busco? Acho que é isso, assim. E parabéns, porque eu falo que se eu tivesse que... Eu tive muita gente, sabe, me ajudando lá atrás. Outras vendedoras que me ensinaram a trabalhar, mas quando a gente... Se eu tivesse toda essa ajuda que vocês estão dando, isso é uma ajuda ao comércio, né? Talvez a minha caminhada tinha sido mais fácil, com menos erros, sabe? Eu poderia ter feito, estar em outros lugares diferentes, que ainda vou alcançar, porque eu tive essa ajuda. Porque, assim, as pessoas que estiverem assistindo esse podcast, assistam sempre, coloca, né, para poder receber. Porque eu acho que escutar de gente que sabe é diferente de escutar de quem tá vendendo coisas aleatórias na internet. Então, vocês que se juntaram para poder ter esse momento é maravilhoso. Assim, Tamo junto, é uma nós todos. oportunidade. Eu também. Obrigada, Ô, de Dani, verdade. agora você tem que falar seu Instagram e da Condote, pra gente Isso. poder... Meu Instagram, gente, é isso. @Daniele B. Fagundes e o da Condote é B.Condote Oficial. Espero vocês lá para poder ver nossa moto. Isso mesmo, viu? Muito legal. Dani, muito Obrigada. bom mais uma vez, viu? Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Ótimo, estamos juntos, viu? Obrigada. Bom, fechamos o nosso Moda que Fala, ou melhor, abrimos, né? A gente só provoca aqui e continua. Vai no YouTube, curte a gente, compartilha também, isso é super importante. Vai lá no meu Instagram pra gente trocar umas ideias, elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas, viu? Então, sunshine para você. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E a gente sobrou aqui agora e você continua sempre aguardando o próximo programa. Valeu!